maior atribuição nesse mundo é ser mãe. Eu vim aqui para isso. Mães de autistas, como eu disse ali, têm grandes histórias. Comigo não poderia ser diferente. Eu vou ter o maior prazer de dividir algumas das minhas histórias com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a trajetória do autismo na nossa família. Eu tenho o Gabriel, que tem 25 anos, e ele tem autismo clássico severo. E eu tenho o Matheus, que tem 24 anos, é neurotípico. O Gabriel começou a apresentar os sintomas do autismo antes dos 2 anos de idade. E, nessa época, eu comecei a procurar por médicos que me dissessem o que o meu filho tinha. E eu chegava lá, o médico virava e falava assim, ele não tem nada, ele é só hiperativo. Isso é coisa da sua cabeça. Teve uma neurologista que virou para mim e falou assim, mãe, desencana, ele só tem uma preguicinha. Daqui a pouco ele vai falar, vai ser como as outras crianças. Tem criança que demora a falar. Teve diagnósticos muito errados. Ele teve vários diagnósticos até chegar o diagnóstico correto de autismo. Uma dessas médicas também me disse que o melhor que eu tinha para fazer é colocar ele na escola, que a socialização iria ajudar bastante. Então, com 2 anos, ele foi para a primeira escolinha. Só que ele não melhorou em nada. As professoras não sabiam o que fazer com ele. Elas funcionavam mais como babás do que como professoras. Porque eu chegava na escola, tinha sempre uma correndo atrás. Onde ele ia, estava aquela pessoa. As crianças até tentaram incluir e puxar para brincadeiras e tal, mas o isolamento dele acabou afastando essas crianças. Então, ele chegava, no começo, na escola, as crianças vinham. Depois, as crianças passaram a nem vir mais, porque ele não dava nenhuma resposta. E, aos 5 anos, ele foi convidado a sair dessa escola, porque a escola já não tinha mais o que fazer com ele, com 5 anos. Aí, nós passamos para outra escola, uma escola regular também, e, aos 6, ele teve a primeira convulsão dentro da escola. Ele, além do autismo, ele também tem epilepsia. E, com a convulsão, a escola entrou em pânico. E virou para mim e falou que era melhor eu procurar um outro lugar, porque eles não estavam preparados para ele. E não tinha outro lugar. Então, o Gabriel ficou em casa por quase 3 anos, sem escola. E era uma coisa com a qual eu não me conformava, até porque eu sou professora e eu acho que toda criança tem que estar na escola mesmo. Então, para mim, foi uma época de muita dor e de muito sofrimento. Mas, aos 9 anos de idade, na minha cidade tinha uma escola especial que aceitava pessoas com autismo. Apesar dele não ter o diagnóstico correto, foi esse local que eu procurei. E nessa escola tinha todos os tipos de deficientes, mas era a única coisa que me restava. Aí eu falei, eu vou encarar essa. E levei o Gabriel, mas no começo, acredito que toda mãe, ela tem muita dúvida na hora que procura uma escola especial. Será que o meu filho não vai ser estigmatizado porque está nessa escola? Será que ele vai ser agredido? Será que ele vai agredir? Será que ele vai se desenvolver nessa escola? Então, todas essas dúvidas passaram pela minha cabeça nesse momento. A escola especial é uma escola que ela deve trabalhar com recursos, com pessoal especializado e com técnicas de acordo com as especificidades dessas pessoas com deficiência. Aí o Gabriel entrou na escola e isso, para mim, trouxe um alívio profundo. Depois dessas primeiras reflexões, isso para mim trouxe um alívio muito grande, porque eu não era mais aquela mãe do menino especial das outras escolas. As pessoas não me apontavam mais. Eu era uma mãe como outra qualquer dentro daquela escola. E nessa escola, o Gabriel começou a ter algum progresso. E também, até por iniciativa da escola, eles levaram um profissional muito especializado na causa que conseguiu fazer o diagnóstico dele. Aí ele teve o diagnóstico de autista clássico de grau severo aos 12 anos de idade. Então, foram 10 anos de perambulação
para saber uma coisa que, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, eu já sabia. E nessa escola, Gabriel teve os seus ganhos, mas eu achava que ele podia mais. Na minha cidade, tem 2 escolas especializadas para autistas. Essa que ele ficou até os 16 anos. Aos 16 anos, ele passou para uma outra, que recebe os autistas dos 16 anos em diante. E, ao passar para essa nova escola, eu já vinha com isso na cabeça de que ele podia muito mais. Então, eu e uma amiga começamos a entrar numa de conscientizar a nossa Secretaria de Educação. Nós achamos que um bom programa para essa escola seria o programa TEACH. O Gabriel começou nessa escola, logo a escola resolveu ser nomeada só de autistas e abraçou o programa TEACH, e eu vi que tanto ele quanto os outros meninos da escola tiveram um ganho assim substancial. E o ano passado, essa escola recebeu um prêmio nacional de escola referência no Brasil em autismo. Então, o trabalho da mãe também valeu muito aí. Ali eu falo de contribuição em pesquisas, até porque há 20 anos atrás, gente, a gente não tinha pesquisa quase no Brasil para falar de autismo. Publicações brasileiras, então, muito menos. E a gente nem tinha computador em casa. Como que eu ia fazer pesquisa? Meu ex-marido pesquisava no trabalho, trazia tudo em inglês e espanhol. Aí eu, mesmo sem dominar as 2 línguas direito, traduzia tudo para entender um pouco daquilo que eu achava que o meu filho tinha. Comecei a levar para a escola, e isso também ajudou bastante. Gabriel teve um bom avanço, só que ele precisava de muito mais. E eu achei que a gente devia mexer um pouquinho na parte de comunicação, porque ele falou até os 4 anos, aos 4 parou e não falou mais. E eu achava que com comunicação, talvez ele fosse se adequar mais na sociedade, ele fosse abaixar um pouco da ansiedade e tal. Então, procurei uma fono na minha cidade, e eu e ela começamos a nos capacitar para mexer com a comunicação alternativa. A comunicação alternativa, ela trabalha com recursos gráficos e palavras escritas a fim de dar funcionalidade para aqueles que têm fala, aumentar o repertório deles e prover um sistema para um indivíduo que tem uma deficiência severa na área da comunicação. No caso do meu, como ele não tinha comunicação nenhuma, pela fala, né? Eu até entendia como as mães, a maioria delas, olha, e você entende um pouco o que seu filho quer, mas e quando ele sai? Quando ele está com outras pessoas? Isso é um pouco complicado para eles. Então, para o meu, eu achei que daria uma segurança para a vida dele. Fui me capacitar, fiz o curso PECS junto com a Fono. O PECS é uma comunicação alternativa por troca de figuras. Confeccionei uma pasta para ele e começamos todo o processo da comunicação alternativa. Só que meu filho tinha um agravante, e tem até hoje, que ele não tem muita iniciativa. Então, eu fazia o processo junto com ele, mas na hora dele pedir sozinho, ele não fazia. Preciso falar para vocês, é trabalhoso, é um pouco chato no começo, mas um belo dia eu estava no meu quintal regando as minhas plantinhas e ele estava dentro de casa. De repente, ele apareceu e entregou um cartão na minha mão. Era um cartão de biscoito. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu pulava, se eu abraçava, se eu dava o biscoito. Eu pirei. Mas fui correndo para dentro de casa, peguei o biscoito, dei na mão dele, parabenizei muito e liguei para a Fono, assim, alucinada, e falando, de hoje em diante isso vai ser mais fácil. A gente já conseguiu a primeira vitória. E isso, gente, ele tinha quase 20 anos. Eu esperei 20 anos por esse pedido. Demorou, mas valeu a pena, que vocês não sabem a sensação. Eu falo até hoje, fico arrepiado.
eu comecei a pressionar a escola que eu não queria fazer a comunicação alternativa só dentro de casa, porque essa comunicação ela tem que acontecer em todos os espaços. E quando a escola começou a ver que estava dando certo, eles também se capacitaram, e acredito que hoje é uma das poucas escolas que tem uma sala de comunicação alternativa e tem uma professora só para isso. Então, além de ajudar meu filho, eu consegui ajudar outros autistas que estavam na escola. Uma bela noite, eu estava dormindo, e olha que é difícil eu dormir, porque ele tem distúrbio de sono, e isso é um pouco complicado. Eu estava dormindo, aí de repente eu acordei sobressaltada com alguma coisa na minha mão. Aí, quando eu olhei, era ele que estava colocando um cartão de nebulizador na minha mão. Ele tem bronquite. Ele estava em crise, acordou no meio da madrugada para pedir um socorro. Gente, vocês não imaginam, para uma mãe, que o filho não te dá nada. Você tem que adivinhar a hora que ele quer ir no banheiro, você tem que adivinhar que dor que ele está sentindo, você tem que adivinhar se ele tem fome. Quando acontece uma coisa dessa, esse tipo de comunicação, você ganhou, assim, a vida ali naquele momento. Então, esse momento, para mim, foi bem importante. E esse fazer cartão de comunicação alternativa é uma coisa, assim, sem fim. Porque cada um que você faz, ele precisa de outro, e você vai aumentando o repertório. Então, eu comecei a fazer muitos. E comecei a me interessar também por estruturação de material pedagógico para autistas, porque eu via que ele precisava de mais. Então, comecei a desenvolver alguns materiais em casa para ele. Essa fono que trabalha com ele viu esses materiais e falou, não, eu quero para mim também. Pegou os materiais e levou para o consultório e começou a trabalhar com os meninos dela e dá certo. Aí eu falei, poxa, isso aí é um canal para mim, é uma coisa que eu adoro fazer. Aí eu pensei e falei, vou voltar para a faculdade, vou fazer pedagogia e começar a mexer com isso. E o meu trabalho de conclusão de curso eu escolhi sobre a necessidade de estruturação de material pedagógico adaptado para pessoas com autismo. Só que se você for procurar na literatura, você não encontra nada sobre esse tema. Aí eu falei, onde que eu vou achar pesquisa para isso? E eu trabalhava numa associação de pais. Falei, vou fazer uma oficina dentro da associação. E comecei a convencer outras mães de que aquilo era bacana. Aí eu consegui convencer 12 mães. Aí nós começamos. As mães chegavam na oficina e contavam para mim, poxa, essa oficina não é pedagógica, é terapêutica. Eu estava numa depressão, eu só vivia de remédio, e agora eu fico em casa com esses materiais, eu me distraio, eu consigo fazer alguma coisa para o meu filho, e eu fico doida para chegar quarta-feira para vir aqui. Nem o remédio da depressão eu estou tomando mais. E isso foi uma resposta muito boa para mim. E elas começaram a falar para as outras pessoas. Quando eu vi, a gente tinha mãe, tinha professor, tinha terapeuta, fazendo essas oficinas dentro da entidade. E a última que a gente fez, a gente tinha 70 professores. Professores até de outros estados que iam nos buscar por causa dessa necessidade. E com isso, eu comecei a ser convidada para dar esse curso em outros lugares, em outros estados. E eu pude perceber a dificuldade que o professorado tem em relação a esses materiais e as técnicas para trabalhar com pessoas com autismo. Isso dá para perceber esse déficit da educação inclusiva muito de perto. Eu percebi que eu cresci muito como pessoa através dessa caminhada junto com meu filho. E percebi também que, através do meu trabalho de mãe e de professora, eu consegui, nesta caminhada, ajudar outras mães como eu, que no início precisei tanto de apoio, e a partir dali eu já estava conseguindo ajudar mais pessoas, tanto a outros filhos como outros alunos. Educar um autista é muito complicado. Um dos mitos que persiste no autismo é que eles são pessoas isoladas.
Eu acredito que eles são isolados por falta de uma comunicação eficiente. Eles são isolados também porque ele não tem uma educação que seja de acordo com as suas especificidades. Isso faz com que eles sejam mais retraídos e sejam mais isolados porque não são compreendidos. O ato de comunicar é você se fazer entender e ser entendido. Com a comunicação, a gente faz cair um desses mitos do autismo. Educar um autista demanda muito esforço físico e mental. É um trabalho árduo e é um trabalho para aquela pessoa que tem vontade e quer fazer acontecer. E é para uma pessoa que, como disse a Neuceia, ama. Porque se você não amar, você não educa um autista. Só que isso te dá compensações quando você consegue, através da educação, ensinar aquela pessoa, formá-la para o mercado de trabalho ou formá-la para a vida. Você está contribuindo com a inclusão social de uma pessoa. Para uma como eu, é uma das melhores coisas da vida. Eu sempre falo que eu sou professora, mas o mestre é ele. Eu aprendi demais e continuo aprendendo, apesar dele ter 25 anos, cada dia tem uma novidade e a gente vai construindo e desconstruindo conceitos, porque você percebe que é uma pessoa multifacetada que está do seu lado e que ela tem necessidades que são amplas. O autismo é parte de quem o meu filho é e também é parte de quem eu sou. Muito obrigada.